paciência a vocês, porque nós tivemos um problema com o microfone. Vou ser obrigado a privar o Maurício, algumas Maurício, você só por um pouquinho. Podemos tomar a nossa comida. Certamente, se há razões para que isso ocorra, elas deverão ser sempre entendidas por nós, cada um de nós, como aprendizado. Eu gostaria que nós todos que estamos na casa, onde estivermos, seja na cantina, seja nos átrios aí embaixo, ficássemos agora em silêncio, por favor. E que pudéssemos todos nos integrar a esse ambiente de aprendizado, de comunhão de pensamentos, de sentimentos, acima de tudo de propósito. Propósito que mobilizou o surgimento desta casa de trabalhos que funciona como uma tenda onde se reúnem filhos e filhas do Divino em aprendizado. Propósito que fez com que o amor de Padre Pio, de tantos outros amigos, como Paramâncio Dayanda, Francisco de Assis e tantos outros, nos trouxesse aqui, a cada um de nós, está estabelecido naquela frase que vai ser sempre a diretriz de tudo aquilo que se busca realizar aqui. A casa entregue pelo Divino a Padre Pio é e será sempre uma escola de como viver em Deus. Seja isso sempre um chamado, um alerta, uma lembrança. Estamos todos numa escola. Aqui não há mestres, não há discípulos. O mestre que nos comanda, da centelha divina que nós temos, todos nós, de forma invariável, ainda infelizmente, a maioria de nós, quiçá na totalidade, oculta. Mas essa centelha há de brilhar, há de se expressar por seus caminhos próprios, que são muitas vezes diversos daqueles que pensamos ser os caminhos espirituais. O caminho espiritual não se baseia em conceitos que temos de espiritualidade muitas vezes, porque tais conceitos se fundamentam no ego partido. Conceitos de espiritualidade que advogam prevalência de ideias e de visões do divino, umas sobre as outras, que advogam privilégios para aqueles que cumprem determinadas normas, rituais, ou mesmo crenças. Não se coadunam com a grandeza da vida, com o infinito, que é a presença de Deus, nesse universo que vai se mostrando cada vez mais conhecido e desconhecido
mas ainda assim, sempre assim, grandioso. Os caminhos espirituais verdadeiros passam por mergulhos internos, por experiências próprias, não por aquilo que achamos ser, nem por aquilo que parece ser. É preciso humildade para estar disposto a qualquer momento a cambiar a direção, porque uma voz mais profunda, uma voz mais humilde, uma voz mais amorosa falou a nós mais de perto. E esse mais de perto será quase sempre a voz que vem de dentro, do santuário que nós todos temos no íntimo da alma, mais associado ao silêncio do que aquilo que pensamos ser a palavra. Porque a palavra, tendo a sua raiz no silêncio, jamais dele pode ser separada. E se isso é mistério, é verdade simples, que ao simples é revelada. Portanto, sermos simples, que significa ser unificados, é a chave que abre a porta desse santuário e nos conduz à vida e à imortalidade. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Os que estão conosco pela primeira vez, aqueles que retornam depois de algum tempo, depois de muito tempo, especialmente bem-vindos vocês. E desculpem aqui o evento do microfone. Acho que foi um problema ali na fonte, pareceu. Não sei. A única tristeza que eu estou é que eu não vou poder me mover até ali, ó. Resolveu o problema do Maurício. Eu também não vou pedir desculpas, porque uma dinâmica sem esse microfone é o meu costume aqui. Pode ser que algumas horas ele fique da boca e vocês me avisem, por favor. Realmente, acho que esteve em mente, já deve ter comentado, foi novamente uma experiência muito forte, muito rica. A gente sempre aprende muito. E o que nós procuramos fazer foi compartilhar com vocês que não estiveram lá, como se todos vocês tivessem estado conosco. E seguramente muitos estiveram conosco de uma forma até mais consciente. Deu para perceber isso. É sempre muito interessante a gente repetir. Esses encontros não foram inventados ou nada, eles são propostos pela espiritualidade, e a gente vê a cada vez que eles se repetem que essa proposição é real e tem um fundamento. Então, ela serve sempre como um marco na nossa caminhada, são sempre novos horizontes de aprendizado, são sempre experiências novas, porque se nós soubermos realmente vivê-las e aproveitá-las, elas vão fazer com que aquilo, como o Otton leu, né? Quer dizer, não foi uma experiência propriamente contemplativa, mas tem uma relação com a contemplação. E isso faz com que o amor desperte mais intensamente dentro de nós
que a gente possa vivenciar esse amor, santificando as obras, simplesmente pelo fato de sermos alguém que vai buscando a santidade, vai realizando essa santidade da forma como a gente vai entendendo santidade nessa época nova do mundo, velha e nova. E lá em Mendes a gente assinalou isso, e vamos falar agora, como sempre, as coincidências que não são coincidências, as datas que são marcadas com antecedência, sem que nós cuidemos. Marcamos a data sempre porque a data vaga, a gente nunca fez nada olhando o dia especialmente, e coincidiu sem coincidir, e Mendes estivesse posicionado, o nosso encontro estivesse posicionado num momento fundamental em termos de energia, já que nós estamos trafegando como humanidade, como planeta, nesse grande caminho de transformação, onde eu estou repetindo uma expressão que o Mário Merico falou, a Rosa me deu a cola, e eu gostei dessa expressão. Um colapso do pensamento planetário, um colapso no sentido de que aquilo que colaba tende a se reconstruir nos movimentos da vida, é sempre assim. Esses momentos em que a energia se faz específica podem e devem ser aproveitados. Ainda bem que nós tivemos lá esse momento, mas não significa que agora eles não continuem existindo, e aí hoje eu gostaria muito de aproveitar para compartilhar com aqueles que não estiveram lá a intensidade desse momento que nós vivemos. No sábado, nós entramos na visão do calendário cabalístico, né, num mês muito importante. Houve o término de um período e o início de outro. O período que terminou, o mês que passou, é um mês geralmente atribuído a estruturas que se desequilibram. O mês que antecedeu, tanto quando eu falo em mês, eu não estou falando em dezembro, outubro, novembro, não. Eu estou dizendo em meses, olhando o calendário, chamando assim, cabalístico, que é o calendário que os hebreus desde sempre compartilham e ainda utilizam hoje. Esse mês que terminou, esse mês do desequilíbrio, certamente mexe com a gente não sabe disso, mas mexe. Mesmo que a pessoa não tenha noção, a gente passa, quando esse período acontece, como ele é móvel, ele não está preso a um mês solar, ele não é dentro de um mês, como setembro, outubro, novembro. Às vezes pega um pedacinho de outubro, um pedaço de novembro, às vezes antes, no mais. Nesse mês, esse ano, ele terminou no dia 27. Na verdade, desculpa, no dia 26, sábado, no pôr do sol, e ele vinha acontecendo há 29 dias. O processo que estava ocorrendo era um processo grande de limpeza, desequilibrado, simbolizado pelas águas do dilúvio. Tanto que a tradição, uma boa parte da tradição, chama esse mês de Mabul, que é o nome para dilúvio. O Mabul, que é o mês que nós estamos nos referindo, faz uma sacudida, como se águas realmente profundas ou exteriores dentro de nós mexessem em situações. Então, pode acontecer, e quase sempre acontece, ainda que a gente não perceba, que nesse mês que passou, que o outro começou, e é esse outro que nós vamos querer nos referir agora, nos últimos 30 dias, tenha ocasionado em vocês, ocasionado em nós esse processo, porque ele se repete, ainda que a gente não perceba isso. E no dia 26, nós lá em Mendes, no pôr do sol, entra um outro mês. E na tradição é chamado Kislev, vinculado ao signo de Sagitário, um signo de fogo, e que começa exatamente no momento em que termina o dilúvio. Talvez vocês se lembrem de ter aprendido nas aulas de religião, quando a gente estuda, né? E quando o dilúvio termina, Noé, que tinha construído a arca, que mandava, né, para fora da arca a pomba e o falcão, e elas estavam sempre retornando à arca, teve um momento em que elas não retornam, que a terra firme aparece, e há um sinal no céu, que é o arco-íris, aparecendo sob a forma de um arco,
que é o pacto de paz que Deus faz com a humanidade, simbolizado em Noé. Sagitário, todo mundo sabe que a representação desse signo no signo solar é um centauro arqueiro. O arco, que aparece ao fim do dilúvio, simboliza esse processo de paz e simboliza exatamente a ligação que nós, depois de reconstruirmos, a partir do colapso, a nossa vida, temos que nos orientar em direção ao alto. Esse processo aconteceu historicamente, mas mais do que historicamente, o que nos interessa são os significados profundos que estão por trás dos fatos históricos. Fatos históricos não são precisos. Ninguém pode dizer que Noé foi uma figura tal, que nasceu tal. A gente não tem essa localização histórica, apesar dos indícios nos falarem que tem um fundamento histórico. Há um fundamento mitológico, porque este evento que está retratado na Bíblia como o dilúvio acontece também em outras tradições. O que nos mostra isso? O significado que nos interessa é aquilo que está por detrás do fato histórico. E as escrituras, todas elas, seja a nossa Bíblia, sejam as escrituras de outras tradições, sempre estão nos referindo a estruturas mais significativas, ou desculpem, a significados mais profundos, fica mais fácil entender assim, que estão por debaixo da letra, por debaixo da literalidade, ou até do fato histórico. É esse que nós temos que nos ater, e quando, nesse exato momento, quando termina o dilúvio, aparece o arco-íris, como um pacto de Deus com a humanidade, dizendo: cessou o momento de transformação e vem um período de paz, é preciso que nós entendamos o que está querendo ser dito a cada um de nós e possamos aproveitar, a partir desse significado mais profundo, eu diria assim, os pacotes de energia, as estruturas de energia que são postas à nossa disposição quando esse evento ocorre. O primeiro evento, um evento de desmobilização, e esse evento agora é um evento de busca da paz. Nós entramos efetivamente nesse mês, chamado Kislev, pois, o mês vinculado a Sagitário, para quem faz parte das nossas listas de e-mail. A Rosa faz sempre ao fundo, começa no signo, ela coloca lá todas as características, e a gente vê quão expansivo é esse signo, quão profundo, quão positivo, né? Tudo tem seu lado positivo e negativo nesse mundo dual, mas quão profundo e positivo é a oportunidade que nós temos quando o Sagitário chega. Chegou o Kislev. Na tradição hebraica, é um mês de uma festa chamada Hanukkah, que aqueles que estão acostumados conhecem, que é a festa que relata um milagre específico que aconteceu. Mas dentro desse mês, quase sempre também, acontece o Natal cristão. Muitas vezes não, mas é muito comum que ocorra na variação do calendário lunar que o mês caia dentro do Natal cristão. O que acontece aqui, então, que nós poderíamos aproveitar? Eu falei isso aqui, mas não é sobre isso que eu vou falar, não. Só foi a introdução. Eu só queria dizer que o arcabouço, é a moldura na qual nós estamos inseridos aí. O que interessa é o que vem do mais profundo. Mas ainda falando sobre escrituras. Se nós estamos num mês assim, o que isso pode ter como significado? O que significa milagre? É claro que cada um de nós tem uma definição sobre milagre e provavelmente já testemunhou ou não, mas mesmo assim reconhece fatos que a gente atribui. Isso é um milagre, isso deixa de ser um milagre. Se você entra num período, e esse período de Kislev, sob a percepção e a força sagitariana, é um mês que nos referencia ao milagre, que tipo de coisa nós estamos, a partir desse momento, contemplando ou deixando de contemplar, conscientes ou deixando de estar, estamos expostos. E o que podemos fazer?
a gente poder pensar mais um pouco juntos, existe também uma outra expressão, também hebraica, que se referencia a este mês. Ele é o mês do milagre, mas também ele é o mês de Vila Hamavet Lanetzach. Netzach. Não importa aqui. Só falei para vocês para a gente dizer que isso aqui é uma expressão que significa o seguinte: a vitória é uma tradução livre, tá? Da imortalidade. Agora começa a nos interessar, nós estamos entrando dentro do tema do nosso encontro de hoje. Isto aqui é tradição muito profunda e muito antiga. Quando você entra neste mês, nós estamos sob uma vibração que se diz, em hebraico essa expressão, Vila Hamabat Lanetzach, e que é a vitória contra a morte, ou a vitória da imortalidade. Mas o que é vitória contra a morte e o que é a vitória da imortalidade? É simplesmente se referenciando à morte física, a nossa, que a gente entende como desencarnação? Não tem mais coisa por aí, não tem mais coisa embaixo. Bem, eu vou botando e vou apagando. Vamos lá de novo, então, nos valer de duas escrituras, de dois momentos, eu diria de uma mesma escritura, de duas faces de uma mesma escritura. Guardaram aquela expressão, vitória da imortalidade? Duas histórias, uma do Antigo e outra do Novo Testamento. Vocês já devem ter ouvido falar daquilo que é conhecido e chamado da escada de Jacó. E certamente vocês já devem ter ouvido uma história do Novo Testamento que se passou entre Jesus e uma mulher samaritana. Já ouviram? Ou a gente precisa repetir essas duas histórias? Não, estou falando sério, uma boa, no sentido de que a gente possa lembrar para vocês. Então, não é por coincidência que hoje também, a partir desse sábado, que começou o Kislev, na tradição hebraica, que é a mesma tradição cabalista, se estuda, porque assim se faz, estuda-se porções da Torá, que é o Pentateuco, conhecido por nós, os 5 primeiros livros da Bíblia, se estudam semanalmente, se estuda a porção que está referenciada a este evento. E que evento é esse? Vou contar rapidamente essa história. Jacó é um dos patriarcas, filho de Isaac, que por sua vez é filho de Abraão, o grande patriarca da qual todas as religiões ocidentais são derivadas, chamadas monoteístas. Isaac, filho de Abraão, casou-se com uma mulher chamada Rivka ou Rebeca, e teve, todo mundo conhece essa história, 2 filhos, gêmeos. Um chamado Esaú e outro chamado Jacó. Esses 2 filhos nasceram juntos com características diferentes. A tradição conta que um nasceu agarrando o calcanhar do outro. E agora eu vou fazer um parênteses aqui. Eu estou contando a história para vocês, mas vou repetir aquilo que eu disse no início. A história vale muito menos do que o que está por detrás dos significados cada vez mais profundos, mais precisos, mais milimétricos desses fatos. Eles simbolizam coisas em níveis e vão simbolizando coisas cada vez mais importantes para nós. A história é linda, é poética, é bonita, mas o que está por detrás é muito mais significativo para nós como espírito. Esses 2 filhos que vieram gêmeos tinham características bem diferentes. E acontece um fato, vocês devem lembrar, até porque isso faz parte até, quantas vezes eu ouvi isso da minha avó, por exemplo. Né? Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Esaú era o preferido do pai, era forte, era o caçador, era o expansivo, e Jacó era alguém mais quieto, mais pensativo. Ele
cuidava dos rebanhos, era mais tímido. E quando seu pai, que preferia Esaú, sentiu que ia morrer, ele, já cego, tudo isso em 500 mil significados. Só para dar uma ideia para vocês, nas escolas rabínicas, e mesmo nos hermeneutas cristãos que estudaram isso, tem gente que fica a vida inteira debruçada sobre frases dessas passagens, estudando, por exemplo, por que razão Isaac estava cego naquele momento. Então, só para dar uma exemplificação a vocês de como esses estudos podem se aprofundar. Isaac cego diz: chama o meu filho primogênito, porque Esaú tinha saído primeiro, como gênio. E ele considerava ele assim, que eu quero dar a ele a bênção. A mãe, Rebeca, não concordava muito com isso, porque ela achava que quem deveria merecer a bênção era Jacó, era o outro filho. E aí ela faz uma ligeira trampa, ela pega e fantasia um pouco Jacó de Esaú. Ela pega um cabrito, Esaú era forte, era peludo, ela amarra o pelo, o couro do cabrito no seu braço, ela põe uns perfumes que Esaú usava e faz com que Jacó vista uma túnica que Esaú usava para caçar. Mais um detalhe, me desculpa, mas é curioso demais. Dizem as tradições que essa túnica que Esaú usava, para vocês verem como esses fatos não são históricos, era a mesma túnica que pertenceu à túnica de pele, que pertenceu a Adão. E a gente que foi em mente já sabe que é o segundo Adão, mas tudo bem, vocês sabem quem foi. Então levantaram a boca segundo Adão. Mas essa túnica de pele que pertenceu a Adão era usada por Esaú. Por sua vez tinha sido usada por tomada do rei Nimrod, conquistada por Esaú desse rei. E a túnica de Adão foi que Jacó colocou e chegou lá, Isaac cego, deu a ele a bênção. E quando Esaú chegou da caçada e soube daquilo, ele se desesperou, falou: eu vou matar o meu irmão, eu vou acabar com isso. E realmente a coisa aconteceu a ponto da mãe ter que entrar e segurar o pai, entrar, e agora eu não posso voltar atrás, eu já dei a bênção a ele. Eu até te dou uma outra, mas a bênção foi dada a Jacó. Jacó, por isso tudo, tem que fugir. A mãe diz: você não pode ficar aqui, seu irmão vai te matar. Eu também não quero que você case com nenhuma cananita. Você vai, eu tenho um irmão que mora em determinado lugar, e você vai até ele e vai casar com uma das suas filhas. Jacó, de noite, pega, dá o pé e sai. Muito mobilizado por tudo aquilo. O que tem a vida da frente dele? O que acontece de alguém? Imagine o seguinte: vamos imaginar que ele é uma pessoa mesmo, fisicamente falando, e somos nós. Imagine-se numa situação dessa, né? Você ganha uma bênção e ao mesmo tempo você está expulso do seu local, rumando em direção ao desconhecido. E aí ele andando, enfim, por aquelas paragens ermas, ele deita à noite, coloca a sua cabeça sobre uma pedra, deita sobre essa pedra e tem um sonho. Nesse sonho aparecia uma grande escada que unia a terra no céu, e ali ele via uma série de anjos. E agora prestem atenção na frase que eu vou falar, eu vou contar depois, eu vou contar aquela outra história aqui. Esses anjos subiam e desciam pela escada. Guardem bem a ordem dos dois verbos. Os anjos subiam e desciam pela escada que ligava a terra ao céu. No alto da escada estava o Senhor, e o Senhor fala com Jacó, dizendo: eu sou o Deus teu pai, eu sou o Deus de Abraão, dos teus pais Abraão e Isaac. Eu sou o Deus do teu povo. Faz toda uma apresentação e quase que uma proposição a Jacó que ele ficasse e se ligasse a ele, e a partir dali tudo aconteceria de bem na sua vida. E Jacó acorda daquilo e diz, apavorado, porque a relação daquelas pessoas com Deus era uma relação de temor, e diz: aqui é um lugar terrível, no sentido de que eu vi Deus face a face,
E ele pega a pedra que ele tinha deitado na cabeça, levanta, transforma ela num monumento, unge aquilo com óleo e diz: esse local, essa terra que Deus disse que vai me dar, eu farei. E eu faço um pacto com Deus nesse momento. E a partir de agora, se tudo acontecer comigo dessa forma, como eu imagino vai ser, e eu vou fazer, eu prometo que eu servirei a Deus de forma incondicional, e tudo aquilo que eu tiver, 10% de tudo aquilo que eu tiver, estará em suas mãos. E ele está ali, dessa experiência intensa, ele sai e vai encontrar realmente depois à frente de um poço Rachel, ou Raquel, que é a sua amada, filha de Labão, que era o irmão da sua mãe, seu tio, e essa Raquel, que era aquela a quem ele amou de verdade, ele a encontra na beira do poço, tem com ela uma interação imediata. A Bíblia descreve que eles dois se beijaram naquele ato, e ele chorou muito, foi com o seu tio e chegou lá e disse: olha, eu sou o filho da sua irmã, quero casar. E aí Labão realmente vai fazer com que ele case com Raquel, depois de embebedá-lo numa festa e fazer com que ele entrasse no quarto da sua irmã mais velha, Léa, ou Lia. E ao consumar aquilo, que ele, bebão, ele não viu quem era quem. Falando sério. Estou dizendo sério, você vai saber, você vai conferir. Isso que eu digo, a Bíblia é uma coisa maravilhosa, é santo, é santo, é santo o tempo inteiro. Né? Mostrando o que é santidade, questionando os nossos conselhos a todo tempo. E aí, ele casa-se com ela, e Labão diz o seguinte: olha só, para você casar com a outra, você vai ter que me servir 7 anos. Quem foi que na escola não leu aquele soneto do Camões? 7 anos de pastor, Jacó servia a Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela. E daí vai. Essa história permite que Jacó case com as duas, então, constitua com seus filhos 12, aqueles que seriam os patriarcas das 12 tribos de Israel. E depois, no momento, eu vou antecipar aqui, porque tem uma coisa interessante. Hoje nós estamos estudando, inclusive, hoje, nós se estuda essa porção, o que me importa é aqui, mas depois tem um fato muito interessante. Jacó, depois que fica rico, fica cheio de dinheiro, de bens e tudo mais, ele resolve sair do guarda-chuva desse tio. Tem lá um acerto com ele sai com toda a sua família e vai ter que cruzar as terras de quem? Do seu irmão Esaú, que tinha se tornado alguém muito poderoso, chefe de guerra, como ele era, chefe de exércitos. E ele vai ter, obrigatoriamente, ao sair, que passar pelas terras dele. Vai se dar aí um dos eventos, a gente não vai entrar nisso hoje, não tem tempo, mas eu vou pincelar aqui, porque vai fazer sentido. Jacó vai se defrontar com seu irmão, e na véspera ele também deita muito desesperado. Não tem um sonho como teve com a escada, mas vai ter aquilo que nós chamamos a briga dele com o anjo, a luta de Jacó com o anjo. E quando ele luta com aquele anjo, estranhamente na Bíblia, esse anjo que batalha contra ele a noite inteira, na Bíblia, todas as Bíblias, qualquer uma das, desde a original, da Torá original em hebraico até todas as tradições, se descreve isso da luta. Anjo, estou dizendo a vocês, isso é um absoluto eufemismo. Jacó luta com Deus. Ele luta a noite inteira e no final ele pede a bênção. Ele diz, ele consegue agarrar esse ser e ele diz assim: eu só vou largar. Ele diz, me solta, porque ele queria saber o nome. E ele diz, meu nome é impronunciável. Você tem que dizer o seu nome para mim, senão eu não te solto, eu quero a tua bênção. Esse ser abençoa ele. Jacó, libertado, sai com a sua família e resolve parar à frente de Esaú e pedir perdão a Esaú. Ele se ajoelha à frente do seu irmão e diz que ele
naquele momento ele entregava todas as coisas que ele tinha conquistado, ele passava ao seu irmão, porque ele sabia que aquele processo de bênção que seu pai tinha dito tinha feito ele sofrer muito. É uma cena linda. Esta cena promove a reconciliação dos dois. Esaú diz, não preciso, eu tenho coisas. Olha aqui, eu tenho um exército, eu não preciso disso, eu só quero me reconciliar com você. Os dois se reconciliam e cada um vai para o seu lado, cada um cria um povo. Jacó com seus 12 filhos vai criar o povo de Israel, as 12 tribos que se transformam nos filhos desses filhos. O que isso aqui tem a ver? Que história é essa? A Bíblia, num determinado momento, se descreve uma cena em que Jesus está sentado à beira do que passou a se chamar, depois que Jacó encontrou com Raquel no poço, passou a ser conhecido pela tradição como o Poço de Jacó. E à beira daquele poço, que depois ficou em terras da Samária, Jesus é encontrado, é surpreendido pelos seus discípulos numa conversa com uma samaritana. Isso tem vários significados. O primeiro, os samaritanos eram tidos pelos hebreus, de uma forma geral, na verdade ali já havia acontecido a separação das tribos, então as tribos chamadas de judeus e os benjamitas, que eram da tribo de Judá e de Benjamim, tinham pelos samaritanos uma rejeição, porque os samaritanos só aceitavam a Torá, não aceitavam os livros dos profetas, não aceitavam os livros que descreviam a história do povo. E um samaritano era alguém que era gente não possível de ser absorvida de forma nenhuma ou compreendida pelo povo. Jesus primeiro está sentado com uma samaritana. E aí os seus discípulos, que eram todos quase todos seguidores da tradição judaica, como ele era, olha e fala assim, pô, o que esse cara está fazendo sentado com uma samaritana, conversando? Ao chegar perto, é relatada uma conversa, e essa conversa veio a nós, e Jesus conversando com a mulher, primeiro faz a ela uma revelação importantíssima, porque ela chega e diz, nós vamos falar de você, quem é você? Você é o mestre? Você é o... Não, eu não sou mestre, eu venho ao povo para trazer a eles a palavra da vida. Esse poço que aqui está, se você beber, você vai matar a sua sede, mas tem outro tipo de água que se você beber, você não terá mais em nenhum momento sede. Esta água quem pode dar sou eu. A samaritana fica espantada e ele faz uma revelação a ela, dizendo assim, mas eu tenho... Você vai e diz ao seu marido, ele fala assim, aliás, não é o seu marido, porque você já teve 5. Isso bateu nela, ela ficou assim na mesma hora, mas como é que você sabe disso? Você é profeta? Ele fala assim, eu não sou profeta. Eu vim para trazer essa verdade, que esta água daqui, ou de qualquer poço, ela em algum momento não mata mais a sede. A água da vida sim. Deixa essa história quieta, eu contei a história agora para vocês. Vamos começar de novo aqui. Porque a gente vai unir o quê? Nós não vamos unir as histórias, não vamos unir os conceitos religiosos, a gente não vai tentar unir aqui uma tradição ser cristã e a outra ser judaica e, portanto, eu aceito Jesus ou deixo de aceitar. Nós vamos abolir agora os personagens históricos e vamos tratar dos seus significados mais profundos. Tanto Jacó quanto Jesus, os dois, simbolizam, não é à toa, que o Cristo é chamado de o rebento da vara de Jacó. Todos os dois simbolizam isto aqui. O Cristo. E o Cristo não é uma figura. Jesus, que foi cognominado de Cristo, sempre alertou a todo mundo que estava ao seu lado. Sempre tem pessoas aqui que nunca viram isso, a gente repete muito isso aqui. Que ele não se declarava o Cristo como o único, exclusivo e privilegiado Cristo. Ele chamava de Cristo, que significa um ungido,
ou o Mashiach, em hebraico, como algo que era um estado de consciência, um estado de plenitude, aonde o ser que encontrava esse estado se unia a Deus de uma forma indelével e indissolúvel. Portanto, Cristo se identificava tanto com Deus e se tornava como Deus. Mas esse Cristo não era só Jesus, esse Cristo era qualquer um de nós, porque esse estado, se nele estava planificado, no caso de Jesus estava, como está em Krishna, como está em Buda, como está, eu diria, sem medo de errar, em Francisco de Assis, como está em seres que entendem que nós todos temos esse potencial e realizam esse potencial. O Cristo, que logicamente com todo o respeito e amor que nós devemos a Jesus pela sua grandeza, foi Ele mesmo quem disse isso, não foi ninguém. O estado de Mashiach e o estado de Cristo são comuns a Jacó e a Jesus, porque os dois simbolizam isto. Jacó, então, na simbologia da tradição espiritualista hebraica, ele simboliza o sol que está posicionado numa das esfirotes que estão enroladas aqui, que eu não vou confundir vocês, que são as manifestações de Deus, que é chamada de Tiferet. Para quem já estudou Kabbalah, sabe que Tiferet, na árvore da vida cabalística, abre ali, por favor, só para mostrar. Não. É só para vocês olharem que tem uma relação. Eu não vou explicar Kabbalah para ninguém, não se assuste. Eu vi aqui um comentário. A minha controladora, a minha censura aqui vai dando uns olhos. Eu não vou mostrar para vocês, eu não vou falar especificamente sobre isso. Não temos tempo, não é o caso. Eu só vou apontar a vocês uma coisa. Essa bola amarela que aqui está, no centro desta árvore, é o que eu disse a vocês, que é a Sefirah de Tiferet. Vejam a posição, só para vocês olharem onde ela está. Vejam que ela está realmente bem no centro desse diagrama. E está linkada a todas as outras. Ela é simbolizada pelo patriarca Jacó. E vocês já repararam que tem aqui do lado, são 3 colunas. E ela está posicionada na coluna central. O que isso significa nessa nossa história aqui? O Cristo, o Mashiach, o Espírito, é uma posição central, solar, unificadora, de polaridades. As duas colunas que estão à direita e à esquerda são forças divinas, mas que estão dualizadas, estão separadas, estão rompidas, se você não tem esta do meio, pelas forças do ego, pelas forças do pecado original, que nós todos temos simbolizado na figura de Adão. Esta figura central, que é o Cristo, ela centraliza isto tudo, reunifica e cura. Mas, história, e agora deixa só pendurada ali, a gente não vai falar mais nisso, eu espero. Nessa história daqui da escada de Jacó, o que está acontecendo na simbologia dela? Vou repetir. Ele deita, dorme e põe a cabeça sobre uma pedra. Tem um sonho onde ele vê uma escada que liga a terra ao céu. E, estranhamente, na descrição da cena, diz: e essa escada estava cheia de anjos. Qual era a nossa tendência natural? O anjo não vem do céu? Qual é o primeiro movimento do anjo, então, se ele vem do céu? Descer, para depois subir. A frase que está posta lá na Torá e nas nossas Bíblias, vocês vão ler, diz: subiram e desciam.
O que significa o quê? Tanto Jacó quanto Jesus simbolizam o Cristo, mas simbolizam também nós que estamos na busca desse processo, ou não. Mas se nós estamos, fica mais claro ainda que esse processo não é uma bênção, não é uma coisa que Deus vai te dar de repente porque Ele achou que você vai ser o eleito agora, que vai de repente se salvar. E também não é por aquilo que você fez como obra. É por aquilo que você fez como obra depois que você estiver, como disse o Otto na leitura hoje do mestre Eckhart, santificado as suas obras. E o que é santificar? Santificar não é fazer uma obra boazinha, não é você ser um santinho grazinha ou um anjo. Santificar é exatamente esse movimento que Tiferet faz, que o Cristo faz, de unir a palavra santo. Um dia eu vou contar quantas vezes eu repito, mas eu acho que é bom repetir. Santo significa o seguinte: santo é são, é curado, é completo, é unificado. Tanto que em inglês a palavra vem heil, né? Olus em grego é o unificado. Holy em inglês vem de olus, que significa santo. Por quê? O que está partido se torna único. O que estava quebrado se torna são ou curado. Pois Jacó, quando deita e vê que os anjos subiam, entende que ele precisa se movimentar. Tanto que o diálogo dele com Deus é muito próximo. Ele ouve a promessa, mas ele depois fala assim: mas olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e farei isto. No final ele diz: eu estou dando 10% daquilo que eu tenho a você. Isso é muito simbólico, porque abre um canal de entendimento que quem quer se santificar tem que compartilhar, tem que abrir o seu coração. Francisco de Assis, depois na oração dele, coloca: é dando que você recebe. Você só se une com Deus se você começa a subir a escada. O anjo, nesse momento, é o reflexo de tudo aquilo que nós somos. Nós somos, sem dúvida nenhuma, anjos. E se nós não fizermos um movimento de subida, o movimento de descida não acontece. Se eu não faço, são polos que eu preciso transformar, os dois, em algo útil, geração de eletricidade. E se, portanto, eu não aproximo, porque eu sou um ego partido, eu sou um Deus caído, um Adão expulso do paraíso. Quando eu desperto para o fato de que eu sou isso, não, parece que eu sou isso, mas eu sou um ser divino, ainda que eu não tivesse esquecido esse processo, e que eu posso recuperar, eu tenho que imediatamente entender que a subida da escada cabe a mim. O anjo precisa subir. Que anjo? A nossa consciência. Quando a nossa consciência desperta, quando eu abro o meu grau de consciência para entender que a consciência física, que tudo aquilo que me chega pelos sentidos, que tudo aquilo que me chega pela cultura, que tudo aquilo que me chega por todos os condicionamentos que nós somos submetidos, são verdades parciais e que, mais das vezes, embotam a nossa consciência crística. Na hora que eu entendo isso, eu preciso partir e entrar nesse estado de volta. Para isso, eu preciso fazer com que a minha consciência suba essa escada. Imediatamente o processo se conecta, isso era o movimento que ele via, e a presença divina que estava ali disse: eu te dou esta terra. Foi a frase que Deus fala a Jacó. Eu te dou esta terra. Essa terra será sua. A terra que é a terra prometida. A simbologia da terra prometida é um lugar onde se habita em paz, onde leite e mel vem. Isto é o símbolo do estado de consciência de um ser que se torna, por isso mesmo, um Cristo ou um ungido. É claro que a gente tem uma escada pela frente. Só que, se não subir, não vai saber como ela é lá em cima. Naquele momento, Jacó não tinha nem subido. Ele recebe
a significação desse sonho, o que ele faz? Ele pega aquela pedra, levanta como altar, unge com óleo e diz assim: esse lugar a partir de hoje vai se chamar a casa de Deus, Beth-El. E fica conhecida aquela região porque aqui Deus pôs os seus pés. Ele estava muito inspirado quando disse isso. Logo depois ele vai e encontra Raquel perto do poço, se casa com ela, e aquele lugar, Beth-El, fica marcado como o fincamento de Deus na terra. Vamos para Jesus agora. Cena de Jesus com a samaritana. Na conversa com ela, e a gente não vai esmiuçá-la, ele termina dizendo a frase mais importante, que é isso: você pode beber água desse poço quantas vezes você quiser, e vai matar a sua sede todas as vezes que você bebê-la. Só que a sede voltará. Eu tenho outra água para te oferecer. E se você beber desta água, você não terá mais sede, porque essa água, outra água, é a água da vida. Vamos tirar o fato histórico, vamos tirar a pessoa que estava dizendo aquilo, vamos colocar em cena a figura mesma que está aqui em Jacó. Não foi por acaso que Jacó, como Cristo, como um símbolo do Cristo, construiu um poço. Mas ele também precisa ser completo, essa simbologia, e por isso que a gente, quando fala aqui, que é uma pena que esses dois entendimentos, que a missão de Jesus tenha se separado tão penosamente da raiz onde ela veio, por vários motivos, porque o entendimento das coisas só se dá quando se une, não para dizer que Jesus é o Messias e que o resto não presta, que ele é maior do que os outros, não para dizer que Jesus é um enganador, que não sei o que não presta, não é nada disso. A união se dá quando você entende o que está por baixo. É como se faltasse uma peça num quebra-cabeça, e Jesus entra para colocar essas peças que revigoram as outras, sem transformá-lo em uma figura que ele nunca quis ser, e não é. Ele nunca quis ser maior do que ninguém, nunca propôs que ele fosse superior a outros quaisquer. Ao contrário, sempre disse: eu faço obra, a obra que meu Pai me manda fazer, e outros farão obras tais ou maiores do que as que eu faço. Basta que vocês entendam que existe uma consciência crística que precisa ser desperta dentro de cada um de vocês. O que acontece aqui quando Jesus diz para ela que esta água ele bebe, ou vai se beber, mas vai dar sempre sede? A água que dá sempre sede são todos os movimentos parciais que nós fazemos. Jacó, quando chegou a esse poço, encontrou ali uma calma temporária, se uniu ao seu tio, casou com as suas filhas, teve todo o processo de fartura que lhe tinha sido prometido, mas no final da vida de Jacó é muito engraçado. Se a gente olhar a promessa de Deus, vocês sabem onde Jacó morreu? No Egito. Por quê? Porque um dos seus filhos, José, vendido por seus irmãos, foi parar no Egito, foi escravizado, depois se tornou chanceler, e quando ficou poderoso, falou assim: vem cá todo mundo para cá, trouxe o seu pai, toda a sua família, e ele morreu em fartura ali. Ora, Egito, na tradição espiritual cabalística, a palavra Mitzraim, Egito, significa o local da restrição, o local da agonia, o local onde não existe a luz espiritual. Fala, Rosa, você me deu uma... Vai a cola. A estreiteza, diz a Rosa ali, para completar. Ora, aquele que é o Cristo, que é Jacó, somos nós, somos todos o Cristo. Na hora que eu encontro, eu vejo que eu tenho que fazer a subida da escada. Eu vou lá, encontro a minha mulher, as minhas mulheres, tenho os meus filhos, vou de fartura. De repente acontece um fato, um dos seus filhos é vendido pelos outros, ele vai ter que sofrer um tempo depois, quando
se percebe que o outro filho era chanceler do Egito, ele vai e morre na terra da estreiteza. Precisa ouvir Moisés para libertar. Bom, o que une os dois? É a frase que Jesus fala à samaritana. Aquele poço ali representa tudo que Jacó tinha vivido de fartura. Aquele poço servia para alimentar o gado, servia para alimentar as cabras, servia para alimentar as pessoas. A água é um bem, até hoje, extremamente, naquele tempo mais ainda, naquele lugar mais ainda, precioso. Ele diz: beba dessa água, mate a sua sede, mas todas as vezes que você matar, ela vai voltar. Ora, eu posso melhorar espiritualmente, eu posso me tornar bonzinho, eu posso melhorar o meu karma, eu posso ser curado espiritualmente, ser ajudado espiritualmente pelos amigos que aqui estão, posso ter doenças físicas removidas, posso ter situações financeiras resolvidas nessa encarnação. Mas se eu não faço o movimento final de me tornar um Cristo, significa que eu voltarei tantas outras vezes, ainda que com bons karmas, porque a sede vai voltar. Não é da água de um poço, por melhor que esse poço seja, que eu vou ter que beber. Eu tenho que beber de uma água que flui sem cessar. E se Jacó foi o Cristo, certamente, e que morreu na terra da estreiteza, que precisou da libertação vinda com Moshe, Jesus simboliza, quando conversa com a samaritana, e mostrando que a samaritana era uma figura que era secundária, era alguma coisa que não tinha, vamos dizer assim, nem habilidade, nem condição de entender o que ele estava falando, isso é simbólico, mas ele diz a ela, e só a ela: eu tenho outra água. Eu, quem é esse eu? É o Cristo de novo. E Jacó, que era, fez todo o processo, mas teve que passar pela restrição. E o Cristo em Jesus, que é o mesmo Cristo em Jacó, aponta para a samaritana que a outra água a ser bebida. E Jesus faz uma referência interessante. Muitas vezes ele se chama de Filho do Homem, tem horas que ele fala outras palavras. Ele se cognomina Filho do Homem. E todas as vezes que ele se cognomina Filho do Homem, ele está trazendo a sua figura para perto do ego. E há um momento em que ele, fazendo quase que um lamento, ele diz assim: as aves dos céus têm os seus ninhos, as feras da terra têm as suas tocas, mas o Filho do Homem não tem local ou pedra aonde repousar a sua cabeça. Nesse momento, ele, quando diz Filho do Homem, está dizendo: somos nós, os egos, que não acharam o seu local. O único local que tem para se repousar a cabeça, ele estava referindo àquele local onde Jacó fez, depois que viu a escada, a casa de Deus, que era uma pedra, que simbolizava naquele momento o local onde nós temos que repousar a nossa cabeça. E que casa de Deus é essa? Não é religião nenhuma, não é templo nenhum específico, não é nenhuma nada, é apenas a divindade dentro de nós mesmos. Esta casa, que está pronta para ser habitada, é desprezada por nós nos nossos movimentos vinculados a esse ego desgovernado, que vai, em algum momento vai ficar com sede, outras horas vai beber, vai ficar bem, mas essa sede volta. E volta mesmo, se a gente não tiver a solução final. Que não é nada de filme de Hollywood, mas é a solução final, é encontrar o Cristo. Todo o resto deixa de importar. Até porque quando eu encontro o Cristo, eu encontro a fonte, não mais um poço. A fonte se chama, e a palavra é sempre pouca, o Espírito que habita na casa de Deus, dentro de nós. Bom, nós estamos passando hoje no momento em que o milagre é possível. E a escada de Jacó mostra que o milagre existe
no momento em que eu entendo que o anjo deve subir primeiro, para que depois ele venha. O que é o anjo que sobe? Novamente, para que o milagre aconteça. É o movimento de ascensão da minha consciência. E Jacob fez muito bem quando ele saiu e acordou, ele entendeu que esse movimento tinha que ser feito e disse, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a primeira coisa que ele fez foi dizer dos 10% do dízimo, que simboliza o quê? Né? O número 10 tem a ver com a matéria, com as coisas nossas, que são nossas, inclusive os recursos financeiros. Não é só isso. Ele está simbolizado aqui, eu falei que não ia apontar, mas vou apontar. A 10ª Surah, chamada Malchut, ou Reino, ela tem o número 10 simbolizando. O que Jacob diz? Eu te darei tudo, e os 10% que pertencem ao reino, que me prende, que me restringe, que é a consciência física, presa só nos sentidos, presa só nas razões materiais, sem olhar as raízes profundas do Espírito, eu também te dou. Para quê? Para que flua dentro de mim o poder do milagre. E quando a gente se liga ao Cristo, o milagre acontece por uma razão pura e simples. É a lei. O milagre não é um privilégio que Deus escolhe para dar a uns ou outros. O milagre é a lei. A lei menor que nós criamos, quando a gente sai dessa consciência, quando a gente se prende como nós somos presos, as nossas cadeias de pensamento que nos levam de encarnação a reencarnação, nos fazendo ora sofrer, ora estar melhores, ora estar um pouco assim, ora um pouco assado, isso nos leva a um estado de prisão que eu só me liberto quando eu entendo que o Espírito é a lei. E se o Espírito é a lei, significa que o milagre, porque o milagre está vinculado ao Espírito, é a lei também. Isso é contra a abundância? Ao contrário. Deus não é contra a riqueza, não é contra a abundância, não é contra a saúde. Ao contrário. Ou alguém acha que Deus obriga as pessoas a sofrerem, o que cria as doenças, o que cria a carência? Nada disso. Esse processo é porque nós estamos fora dessa lei por opção própria. No momento que nós decidamos entrar nela, e aí você não precisa estar vinculado a religião nenhuma, às vezes é até melhor que não esteja. Nada contra as religiões, mas os processos que são fruto desse desentendimento da lei, às vezes nos atrapalham. É preciso liberdade. E liberdade espiritual se tem apenas com uma palavra, ou melhor dizendo, com uma expressão: engrandecimento da consciência. Quando eu tenho essa consciência, eu me torno alguém amoroso, eu tenho amor incondicional, eu tenho perdão incondicional, eu ajo como age o divino, eu sou um anjo. Não mais em potência, mas em realização. Eu me torno um curador, porque eu sou curado. Eu me torno um doador dessa graça divina, porque eu a recebo sem medo. Ou seja, quem entra nessa lei de abundância é um rico pleno, jamais terá medo de perder bens que ele sabe que pertencem a ele, porque pertencem ao Espírito, e ao mesmo tempo que pertencem a ele, são compartilhados por ele como esse canal que não cessa. O corte aqui, dos 10% que Jacob promete, abre alguma coisa que sai de um poço, a palavra poço, um poço é algo, né? Está ali, limitado, para a grandeza do lar. Essa seria a comparação que a gente poderia ter. E que depende da coragem da gente de entender isso, de experimentar. Como é que experimenta isso no dia a dia? Fazendo os movimentos que a gente é chamado a fazer, que a gente acha que é preceito religioso. E não é. Você não tem nada a ver com moral, no sentido de códigos morais. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Deus não vai castigar ninguém. Até porque Deus... Isso é uma infantilidade absurda. Isso é um desentendimento da natureza verdadeira de Deus.
A começar porque nós usamos um nome para definir. E esse nome, ao definir, já dá fim, já parte. Já faz com que a gente descompreenda o processo. Deus é um estado de consciência que nós estamos e é algo que nos transcende muito. Que a gente não pode nem definir, não pode dar nome. Quando se dá o nome, tem que ter um cuidado absurdo para esse nome não se partir. Porque quando a gente nomeia dessa forma, a gente parte o nome, e partir o nome significa partir a nossa consciência e nos levar a esta prisão, que é aquela, os dois irmãos, Jacó e Esaú, significam exatamente isso. O mundo dual, esse mundo que nós conhecemos é dual, as polaridades estão presentes, ele deveria ser harmônico. Ele não é. Os conflitos acontecem no momento em que você desentende a raiz única da história. E aí esse mundo dual entra em conflito, como entraram os dois irmãos. No final da história dos dois, essa reconciliação que há é um símbolo para que você unifique Jesus no Pai Nosso. Quando os discípulos dele pedem para que ele ensine a oração, ele diz: Pai Nosso que estás nos céus. Aliás, ele não diz que estás nos céus, não, só fala Pai Nosso. Que estás nos céus com um adendo. Se puseram, mas vale, eu acho que é um adendo legal. Em algum momento ele vai dizer isso aqui, ó. O aramaico original é tempo presente, mas o seja também vale. O subjuntivo aqui também vale, porque o nosso estado não é seja. Qual foi a definição que nós usamos para santificar? Unido que está partido, completo. Oi? São. A tradição em Jesus certamente se valia disso, porque ele vivia no tempo e ele continua valendo. Esse nome é um nome divino, impronunciável. É o tetragrama, o nome de 4 letras. E que o trabalho de cristificação, de nos transformarmos em Cristo, significa, todos os mestres falam isso, unificar esse nome. Esse nome deixa de ter 4 polos e passa a ter um. E o que simboliza o nosso movimento pessoal é esta letra que está aqui ao meio, que é como se fosse um gancho apontado para cima. Esta letra daqui é que se referencia a nós e faz com que nós santifiquemos o nome. Não é à toa que ele fala, então, na oração mais importante, logo no seu início, santificado seja o seu nome. Ele está se referindo a isso. Não é uma louvação a um Deus externo que precisa ser louvado. Esse Criador não precisa de nada, não precisa de nós. Ele só se manifestou em nós e a sua infinitude, a sua sabedoria inominável precisa ter, quando a gente nomeia, um nome unificado, um nome santificado. Senão é um nome partido, é um nome quebrado. É um nome doente. É a divindade em nós doente. Guardem a proporção das palavras, tá? Porque a palavra fala e não fala, né? A divindade nunca adoece. Mas nós, como divinos, adoecemos esse conceito de divindade, ainda que isso seja impossível. Rosa, se você quiser. Eu vou pôr o microfone para você. Então, esses dias que você está falando, sábado para cá, está acontecendo astrologicamente uma situação bem interessante, de acordo com o que você está falando. E não sei, só para dizer se você está falando. Posso? Colocar no plano, É. Pode? A gente ainda tem 10 minutos. Sabemos às 9h30, são 9h20, se esse relógio estiver certo. Olha aqui. Apaga ali. Quer falar, Rosa? Põe o microfone ali para ela falar. Rosa, para quem não sabe, é a que representa aqui o conhecimento astrológico da casa. Tá? Ela tem, inclusive,
Tem um encontro com grupos às sextas-feiras, para aqueles que quiserem. Então eu vou cair, não, já vi. Mas obrigado pelo aviso, não custa nada. Fala, Rosa. Então, né, atualmente em Capricórnio. Isso não é pouca coisa, não. Porque ele leva mais de 200 anos para chegar de novo no mesmo ciclo. Então, ele aconteceu há muito tempo atrás. Ele está em Capricórnio. O Capricórnio é o signo que representa o meio do céu. Você estava falando aqui, né? O alto da escada. Capricórnio está lá, no meio do céu. Júpiter, que rege Sagitário, está agora em Touro. Tá? Júpiter está em Touro, ele está em Capricórnio. E Marte está em Virgem. Marte que tem a ver com a nossa energia, com o nosso sangue, com a vida, né? E o Sol está aqui em Sagitário. Então, o que está acontecendo agora? Nesses dias, a Vênus entrou em Capricórnio. Está tudo lá. E eles, então, esse pessoal aqui está fazendo. Nós chamamos de um grande trígono. É um trígono místico. Tá certo? Porque cada linha dessas é um trígono por si só, né? Então ela forma um trígono aqui, outro aqui, faz um triângulo místico. Acontece. Aí você vai, é só você pegar aqui, o que representa Plutão? Transformação, morte, renovação. Escreva. Vai falando, as pessoas ali não vão. Transformação, morte, renovação. O que é Vênus? Vênus é o amor. Vênus é o amor, Vênus são valores. E Júpiter é tudo aquilo que você falou, a expansão da consciência. Júpiter é a justiça. Está entendendo? Júpiter é a expansão não só da consciência, mas a expansão de tudo, inclusive da riqueza. Touro é a riqueza. Touro são os valores. Tá entendendo? E Marte também é a vida, é a tua energia, é o teu sangue, e o Sol é você, né? Então, se você pegar isso aqui, você pode juntar com tudo isso que você falou. É o que está acontecendo nesse momento, de sábado para cá. Então, vejam, obrigado, Rosa, como as coisas são. E aí, para que a gente termine, vejam como é importante o que nós estamos falando. Na verdade, são coisas, olha, se a gente olhar na tradição católica, o dia de sábado e domingo, que foi ontem, 27 de novembro, é o dia da medalha milagrosa, em que a Mãe Divina, na forma de Nossa Senhora Maria, Mãe de Jesus, se manifesta a uma freirazinha humilde em Paris e apresenta uma medalha e mostra ali um poder de cura absurdo. Então, a gente tem canais funcionando o tempo inteiro, como a Rosa falou. Você tem a transformação, a morte, você tem a expansão. Mas que transformação e morte são essas? Agora vamos para a palavra, aquela frase que eu falei lá no início, para que a gente termine com ela. Nós entramos no período da Vila Ramada na Laneza, que é a vitória da imortalidade. O que é imortalidade? Ao contrário do que muita gente pensa, imortalidade não é você só desencarnar e ir para o plano astral, ou vai para o nosso lado, vai para o grau, não sei para quem vai. Isto é sobrevivência. Sobrevivência à morte física, a gente já sabe de tudo aquilo que existe já hoje, de provas, de trabalhos, de sofrimento, de gente que batalhou para mostrar que isso era algo real, que se sobrevive à morte física, começar pelo Kardec, na civilização ocidental, mas enfim, não é só ele. Sobreviver à morte física não é igual, não tem um sinal de igual com a imortalidade. Porque eu passo por mortes sucessivas e eu sobrevivo e vou morrendo sucessivamente
Isso pode se tornar um círculo tão vicioso, preso em linhas de tempo tão grandes, e não me deixam, por isso mesmo, ter acesso ao conceito de imortalidade. Ser imortal significa uma só coisa. E aí a Rosa desenhou isso aqui para mostrar nesse mês de milagre como a gente tem chance de mexer. Ora, se alguém quiser aproveitar isso aqui, pode aproveitar, pode até aproveitar de uma forma parcial. Tá bom para ganhar dinheiro? É. Tá bom para transformar aquilo para depois, transforma. Mas um triângulo místico, um trígono místico, significa que o ideal é que você centralize o processo, utilizando a energia de Marte, que é o teu anjo, para que ele suba, se transforme, utilize o amor como arma incondicional, para que a morte, a única morte que aconteça, seja a morte da morte. Seja das mortes sucessivas que nós passamos, seja da morte que nós estamos. Porque, voltando a Jesus muito sabiamente, quando aquele menino procurou para segui-lo e pediu um tempinho para enterrar o seu pai, ele disse: deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Nós somos mortos de consciência. Estamos numa morte por restrição, e a morte da morte, a imortalidade, é quando esta consciência rompe as cadeias e nós encontramos vida. Isso pode se dar aqui, encarnados, isso pode se dar depois que eu desencarnar, pode se dar em qualquer momento da minha linha evolutiva, mas pode se dar agora, se eu estiver atento para esse estado de consciência e trabalhar dentro de mim mesmo para que ele triunfe sobre esta morte. E esse tempo, e a Rosa deixou para a gente aqui mostrando que astrologicamente ele é favorável, é um tempo em que nós podemos, se a gente não consegue isso de vez, pelo menos a gente pode conseguir um pouco mais, pelo menos a consciência pode abrir um pouco mais. E como faz diferença isso? Eu posso não me tornar um Cristo do dia para o outro, mas se eu me transformo em alguém que já estou consciente de que eu preciso engrandecer a minha consciência, e que isso significará toda a saúde, toda a abundância, todo o poder em minhas mãos, porque quem tem poder verdadeiro é aquele que sabe renunciar a ele quando é preciso, significa que a morte da morte começa a se dar. E esse é um período de morte da morte. A gente querer ou não se valer desse período para iniciar a nossa própria caminhada, a nossa própria ascensão na escala. A água do poço é muito boa, mas ela não pode nos seduzir a ponto de só querermos ela. Nós temos um outro tipo de água, e essa água da vida diga, Rosa, a cigarra, é verdade. A Rosa está me lembrando aqui, nós tivemos lá, vamos preparar, estamos a caminhar um labirinto que a Rosa levou para um trabalho interno, onde cada um que quis percorreu esse labirinto dentro do processo de consciência, simbolizando um mergulho dentro de si mesmo. E lá, de uma forma extremamente alvissareira, pousou e ficou uma cigarra estranha, verde de asas douradas. Né? E essa cigarra ficou ali até o final, até você desmontar o labirinto. E quando o labirinto foi desmontado, ela se lançou na luz da vela que estava sendo apagada e foi se sacrificando. Ela morreu. Ela ficou ali dentro da sala do labirinto e depois ela
se jogou na luz e ficou. E aí, nós, né, sabendo que existe o que se chama da medicina da cigarra. Né? A cigarra simboliza a medicina xamânica, a cura de processos, exatamente esses processos de restrição. Mas ela transforma, ao contrário do que a gente pensa, a fábula da cigarra e da formiga, ela é muito mais cigarra do que formiga, sabe? Assim, ela foi mal cortada. A formiga bebia da água do poço. E a cigarra, ela bebe da água da vida. Isso ela canta, isso ela traz alegria. E assim, os invernos que chegam, passam também. Isso foi uma presença muito forte. A gente falou de Mendes aqui de novo, as pessoas que estiveram lá. Esse foi um dos sinais lá de Mendes, dos mais significativos. Né? A gente tem essa companhia. Então vamos preparar para o nosso final, agradecendo que a gente recebeu lá. Mendes, eu acho que é um marco de ano. O ano da Casa de Padre Pio, ele é sinalizado pelo encontro de Mendes. E ele ter acontecido exatamente nesse período que nós estamos descrevendo, mostra quanto nós temos que nos conscientizar de que esse é o verdadeiro trabalho. A gente pode fazer todos os trabalhos que fizermos aqui, todos, mas se não houver esse espírito, se não houver a santificação a partir de nós mesmos, será sempre um trabalho parcial, será uma água de poço, ótimo, mas que tem. Vamos, a oração final é uma música, como a gente faz assim. Eu quero que todo mundo agora possa pensar, não é proibido isso não. Afinal, a gente está aqui, como filho de Deus, tem direito a bater na porta. Se a gente ainda não está no estado de consciência que não precisa nem rezar, eu acho que eu estou dizendo alguma coisa que é comum a quase todos nós, e aquele que está ligado a Deus, a sua oração é um silêncio, como diz Teresa d'Ávila. Mas a gente já está no primeiro, por exemplo, lá do castelo, a gente já está precisando pedir. Então não é proibido que se peça agora. E a hora boa, que a gente está em conjunto aqui, que a gente vai fazer a música, servir de caminho para isso, é agora. Vamos pedir mesmo. Por aqueles que a gente ama, pelas curas que nós precisamos na nossa vida, seja onde for, que os nossos amados precisam. Lembrando sempre de que para isso acontecer é preciso que da nossa parte haja desenvolvimento. Basta isso, nós podemos pedir intensamente. Vamos nos lembrar de pedir por aqueles que ainda não são conosco, harmônicos a ponto de nós podemos chamar de irmãos. Vamos pedir pelo mundo inteiro. Vamos transformar esse final de encontro em uma grande oração que nos traga paz, nos traga alegria, nos traga forças, para que a gente comece mais uma semana utilizados por essa presença. Ainda bem que o movimento nem sempre passa pelo entendimento. O movimento pode ser feito, de repente o entendimento vem mais tarde, no caso dessa música. Arcanjos nos ajudam a rasgar o véu, abrem estradas para o céu, estrelas de Davi começam a brilhar, pai e filha se abraçar. Isso eu já entendi, né? Que estrelas de Davi simbolizam o pai e o filho se abraçar. Agora, o significado de São Miguel à direita, Gabriel à esquerda, eu estou olhando para a árvore da vida, estou começando a entender agora. Então o entendimento vem depois, sei lá, muito depois. Mas o importante, de repente, é o movimento, apesar da restrição. Sempre. Arcanjos nos ajudam a rasgar o véu, abrem estradas pro céu, estrela de Davi começa a brilhar, pai e filho a se abraçar, à direita
força, essa proteção, essa paz, ainda não são nossas por inteiro, trazidas por esses amigos que aqui estão, suprindo as nossas deficiências. Possam nos cobrir com a presença do Altíssimo. Nós ainda não somos daqueles que habitamos na morada do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Nos afirmamos como salmista, aquele que habita o segredo da morada do Altíssimo, à sombra do Onipotente ele descansa, porque um dia assim será. Que seja a glória, Senhor, mas preste do e nesse instante essa paz é tua, acompanha cada um de nós que aqui está, chegue àqueles que aqui não estão, mas estão conosco, livres, protegidos, amados. Que saiamos daqui plenos de alegria, plenos de paz, plenos de amor, confiantes, absolutamente confiantes. Sempre a luz. Vamos continuar cantando aqui essa música que faz muito sentido.